Graça e paz, irmãos, graça e paz, companheiros, graça e paz, amigos da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vai ao ar toda segunda, quarta e sexta aqui no canal da igreja e também na nossa página do Facebook. Queria te convidar a meditar comigo hoje no texto que se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, versículos de 1 a 4. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. De novo a palavra do Senhor veio a mim. Que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará este provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho, e aquele que pecar é que morrerá. Nós vivemos em uma época que algo muito comum é nós queremos terceirizar as coisas. Você terceiriza a educação do seu filho para a escola e esquece que a obrigação da escola não é educar, mas sim ensinar. Nós terceirizamos a educação cristã das nossas crianças nas mãos da professora da escola bíblica ou da professora do culto infantil. Nós terceirizamos a lavagem do nosso carro quando colocamos em um lava-jato, mesmo que tenhamos condições de lavar em casa. Nós terceirizamos várias coisas na nossa vida. Mas uma coisa que é muito característica do ser humano é de terceirizar a sua culpa. Quando nós olhamos lá no Éden, quando os nossos pais, Adão e Eva, pecaram, Deus deixou bem claro para eles o que aconteceria se comessem daquela árvore. Se vocês comerem da árvore, certamente morrerão. E eles decidiram pegar aquilo. Adão e Eva eram livres nas suas escolhas. Eles não tinham influência interna do pecado, como eu e você temos. Adão e Eva realmente tinham o que as pessoas costumam chamar de livre-arbítrio. E eles decidiram pecar. Eles decidiram deliberadamente ir ali e comer do fruto. E quando eles comeram, realmente a morte entrou. Se você for caminhando pelo relato de Gênesis, você vê várias mortes que Adão testemunhou. A morte espiritual entrou quando houve uma separação entre o homem e Deus. Mas ali nós vemos a primeira terceirização da culpa. Quando perguntam para Adão, comeste da árvore que eu te disse para não comer? E Adão fala o quê? A mulher que tu me destes me enganou e eu comi. Adão ali ele terceiriza a culpa. Ele não admite que ele comeu do fruto porque ele decidiu fazer. Ele joga a culpa em Eva. Ele joga a culpa no próprio Deus quando ele diz, a mulher que tu me destes. Porque para ele não havia necessidade de mulher nenhuma. Deus que decidiu dá-la a ele. E Deus vai e pergunta para a mulher, comestes do fruto? E ela vai e joga a culpa na serpente. Quando nós chegamos aqui no livro do profeta Ezequiel, nós vemos que isso tinha se tornado cultural dentro de Israel. Que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Olha, o pai pecou e a culpa foi terceirizada ao filho. Ou o filho poderia falar, não, eu ajo assim porque o meu pai fez. Ou essas coisas sobrevêm sobre a minha vida porque os meus pais fizeram e eu vivo assim porque os meus pais fizeram assim, eu vivo assim porque eu fui criado assim. Nós temos várias justificativas e aqui esse provérbio ele era excelente para que os filhos pudessem terceirizar a culpa do seu pecado. Eu ajo assim porque meus pais fizeram assim. Eu ajo assim porque eu fui criado assim. É uma síndrome que a gente vê também hoje em dia nas igrejas. Vários crentes com pecados que eles acalentam, que eles adulam, que eles têm como estimação. E quando você pergunta para aquele crente, por que você age assim? Ele, em vez de falar que ele age dessa forma quando ele é enganado pelo seu coração pecaminoso, ele pega e joga essa. É porque eu tive uma infância muito difícil. Ou é porque os meus pais eram muito ausentes. Ou por causa disso, ou por causa daquilo, ou por causa daquilo outro. Eu ajo assim, porque fizeram comigo no passado. Eu ajo assim, porque os meus pais erraram, e assim eu ajo.
Só que não adianta você jogar a culpa em outro lugar. Não adianta você se esquivar da sua culpa. Não adianta que eu me esquive da minha culpa. Porque o texto diz: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará esse provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do Pai quanto a do Filho. Todas as coisas estão sob o controle do Senhor Deus. A minha vida, a sua vida, a posse da nossa existência está sob o controle soberano de Deus. Mas ele diz algo bem interessante no finalzinho do versículo 4. E aquele que pecar é que morrerá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte. E o texto diz que aquele que pecar morrerá. Mas também o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram. Então, se aquele que pecar morrerá, todos pecaram e o salário do pecado é a morte, assim como era no Éden, isso quer dizer que eu e você estamos em sérios problemas. Nós estamos condenados à morte por causa do pecado meu, por causa do pecado seu. Os nossos pais, papai e mamãe, estão condenados à morte por causa do pecado do papai, por causa do pecado da mamãe. Os seus filhos estão condenados à morte por causa do pecado deles. Mas a Bíblia é um livro de esperança. A Bíblia é um livro que te traz alívio, alento. E principalmente a Bíblia é um livro que traz o único caminho. E esse caminho é Jesus Cristo. Apesar de tanta morte que eu citei aqui hoje, a alma que pecar morrerá, todos nós pecamos, portanto iremos morrer. Adão e Eva pecaram, morreram. Adão viu vários dos seus descendentes morrerem. O apóstolo Paulo fala que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A morte paira sobre a minha cabeça, sobre a tua cabeça. E ela vai ceifar todos nós, porque a alma que pecar, esta morrerá. Mas a Bíblia nos traz uma alegria. Porque a Bíblia afirma que todo aquele que crê em Cristo Jesus tem a vida eterna. E sobre aquele que crê em Cristo Jesus, não há o peso da segunda morte. Talvez nós sim iremos encontrar com a primeira morte. Nós iremos ter esses corpos corruptíveis colocados sob a terra de um cemitério, a não ser que ele volte antes e arrebate a tua igreja. Então teremos corpos transformados. Mas pela normalidade da vida, como vários santos que já descansam, eu e você iremos sim morrer. Porém, tão somente a primeira morte. Sobre aqueles que creem em Cristo Jesus está a vida eterna. O próprio Cristo fala: eu vim para que tenhais vida e tenhais em abundância. Aqueles que nele creem têm a vida eterna. Se eu e você cremos em Jesus, o efeito daquelas mortes que eu citei aqui não vão recair sobre a minha vida e sobre a sua. Porque sobre nós há a vida de Deus. A alma que pecar, essa certamente morrerá. Eu pequei. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que você pecou. E você também irá morrer. Mas Jesus te convida hoje para uma vida eterna com Ele. E nesta vida eterna, parece até redundante dizer, mas ali não haverá morte, mas tão somente vida eterna. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Proclame Jesus como único e suficiente Salvador para o seu papai e para a sua mamãe, se você ainda os tem. Proclame Cristo Jesus como único e suficiente Salvador para os seus filhos. Não terceirize a educação cristã dos seus filhos. Apresente aquele que é o único caminho de vida para eles. Compartilhe de Cristo com seus amigos e colegas. Ciente do texto de Ezequiel, que fala que todos pecaram. A alma que pecar morrerá. Todos pecaram. O apóstolo Paulo fala que todos pecaram. O profeta Ezequiel fala. Então o que nós temos que fazer é proclamar aquele na onde podemos encontrar vida. Que você já tenha tido esse encontro com aquele que faz a vida fluir. Que você possa já ter tido o encontro com aquele que faz dos galhos secos ramos
frutíferos. Que você possa ter tido encontro com aquele que faz os arbustos secos da vida se tornarem lindos montes e maços de flores. Que o campo da tua vida seja um campo realmente verdejante pela ação transformadora de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e que você possa realmente ter hoje e eternamente, sim, uma boa noite com Jesus. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.